Amém. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Glórias a Deus. Estamos iniciando o nosso culto nessa noite. Gratos por tudo que o Senhor tem realizado e por essa tão boa oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Vamos, neste momento, nos colocarmos em pé. Nós vamos fazer uma oração. Em seguida, vamos continuar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai, graças te damos por esse dia, por mais essa oportunidade tão maravilhosa, especial que o Senhor nos concede, de estarmos nessa noite na sua casa, ó Pai, para junto nós prestarmos o nosso culto de louvor e adoração. Meu Deus, meu Pai, recebe a nossa adoração, o Pai fala conosco, através, Senhor, dos louvores da sua santa palavra, Pai, é o que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, meus amados, podeis assentar. Vamos com em nosso coração louvar a Deus com o hino da nossa harpa cristã, juntamente com a nossa irmã Lara. Vamos. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Hino 15 da harpa cristã. Cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor
oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados, vamos nos colocar em pé neste momento, convidar aqui nosso irmão Marcos. O presbítero Marcos estará fazendo a leitura oficial do culto, seguido também de uma oração. Você que está no seu lar, você está vendo aí, tem o número do WhatsApp da nossa igreja, ou os nossos irmãos que estão aqui. Se deseja fazer algum pedido de oração, ao término deste culto nós estaremos apresentando também. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Convido a todos que abram as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A partir do primeiro versículo, Atos capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos neles, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Nós não sabemos a sua situação essa noite, mas nós estamos aqui mais uma vez reunidos para apresentar aquele que pode vir com a provisão na sua vida. Basta você abrir mais uma vez o seu coração, para que o Senhor possa fazer mudança naquilo que você precisa. Amém? Oremos. Senhor Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por essa rica oportunidade que mais uma vez o Senhor tem provido de aqui estarmos juntos, reunidos, para prestar o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração ao teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Pai, agora a cada vida aqui presente, a cada um que está nos acompanhando neste momento, que a tua graça, a tua misericórdia mais uma vez venha a ser sobre nossas vidas, e que mais uma vez nós possamos sentir a presença do teu Espírito Santo movendo em nossos corações. Pai, no decorrer desse trabalho, que a tua graça venha alcançar a cada um dos seus, aqueles que necessitam, seja nós aqui e aqueles que estão em seus lares acompanhando, que tudo seja segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Pai, continua falando conosco através dos louvores que ainda serão entoados, através da sua poderosa palavra que será ministrada aos nossos corações, e que nós possamos estar com os nossos corações voltados ao céu para receber tudo aquilo a qual o Senhor tem para nós essa noite. É assim que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, nessa noite nós temos a boa e bonita cooperação dos jovens da nossa igreja, e neste momento nós vamos ouvi-los louvar ao Senhor Jesus.
Meus irmãos, nossos amigos telespectadores do canal 14.1, das redes sociais, nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Nesse momento, nós estaremos servindo ao Senhor, nosso Deus, em gratidão. E enquanto a nossa irmã Lara louva ao Senhor, nós estaremos servindo a Ele com nossos dízimos, nossas ofertas, nossas contribuições, tudo façamos com alegria. Sempre está passando aí no seu vídeo as contas bancárias, bem como o CNPJ da igreja, que é a chave do Pix, e façamos as nossas contribuições com toda a alegria do nosso coração. Salomão, com a sua excelência e sabedoria, ele escreve no livro de Provérbios, no capítulo 3, nós vimos a partir do versículo 9, ele nos fala a respeito das nossas contribuições com toda precisão. Ele nos escreve no livro do Provérbios, no capítulo 3, versículo 9, as seguintes palavras: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém. Nessa palavra nós vimos que Deus nos fala, a própria palavra de Deus escrita por Salomão, que nós devemos honrar ao nosso Deus com as nossas fazendas, com as primícias das nossas rendas. Quer dizer, a prioridade é para o nosso Deus. Por quê? Porque Deus deu o seu único Filho, unigênito, para salvar todos aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nessa linha de raciocínio, como Deus deu o melhor para a salvação das nossas almas, nós também temos o dever de estarmos trazendo para a casa de Deus, servindo ao Senhor, as nossas primícias, o que nós temos de melhor ao nosso Deus. Curve a sua cabeça, nós estaremos orando, em seguida louvando ao Senhor e contribuindo com alegria. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, te damos graça a ti, Senhor, por essa oportunidade, esse privilégio de estarmos primeiro na tua casa, na tua presença, e também a oportunidade de estar servindo a ti com os nossos dízimos, com as nossas contribuições, conforme a tua palavra nos diz. Abençoa cada um, que possamos, Senhor, dar o de melhor para a tua vida, para a tua igreja, e para que nós possamos, Senhor, fazer a tua obra com toda qualidade, com todas as necessidades que temos. Querido eterno Deus, nós te louvamos, te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao lugar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Bem mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que um perdido
encontrar. Bem mais que um filho espera a mãe querida, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Meus amados, vamos nos colocar em pé neste momento. Chegou um momento especial do nosso culto, que nós vamos ouvir a palavra de Deus através da vida do nosso irmão Igor, que será o canal de bênção para as nossas vidas nessa noite. Oremos. Senhor Deus, Pai, graças te damos por este dia, Deus, por este culto, que nós já podemos sentir a sua presença, sermos, ó Deus, alegrado pelos louvores aqui já entoados, Pai, mas neste momento nós pedimos que o Senhor continue abençoando o seu filho, que ele, Deus, possa ser esse canal de bênção que tem sido na nossa vida nesta noite, Pai. Fala conosco conforme a tua vontade, é o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, podem se assentar. Vamos abrir juntos a nossa Bíblia. Na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do versículo 8. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 2, a partir do versículo 8. Aos irmãos que estão nos acompanhando do seu lar, do seu trabalho, se você possuir um exemplar da Bíblia Sagrada, pegue ela, abra conosco, procure aí a Epístola aos Hebreus, vamos abrir, ler juntos, a palavra de Deus vai te edificar nesta noite, nós não temos dúvida disso. Diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhes estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da sua paixão, da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele que não, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma leitura que com certeza enquadra-se muito bem ao propósito desta reunião, deste culto. O propósito de nós nos reunirmos aqui, os irmãos que estão aqui na igreja, o propósito dos irmãos que estão nos acompanhando, podendo cultuar a Deus aí da sua casa, do seu lar, é apresentar, é aprofundar a nossa visão a respeito de Jesus Cristo, aquele a quem nós servimos, a quem devotamos a nossa vida e confiamos plenamente como o nosso único e suficiente Salvador. A palavra de Deus, irmãos, está recheada, inclusive desde o seu início, em Gênesis até o término em Apocalipse. Em todos os livros nós encontramos a figura de Cristo, descrita de diversas maneiras, sendo profetizado, desejado, e então no Novo Testamento ele vem, encarna-se, homem, nasce nesta terra e cumpre ali o seu ministério, seguida de sua morte, morte de cruz e ressurreição, e então o aguardo do Senhor até o dia em que ele virá nos buscar. A palavra de Deus aos Hebreus, ela
nos traz, irmãos, uma informação, algumas informações nesse capítulo 2, ou melhor, ao longo de toda a epístola, mostrando a superioridade de Cristo comparado com diversos fatores. Nós sabemos que desde o início da história, o homem invoca para si a imagem de um Salvador. Há uma pesquisa recente que foi estudada as mais longínquas tribos indígenas, os povoados mais isolados de todo o planeta. E a conclusão que aqueles historiadores chegaram ao analisar aqueles mais inóspitos lugares é que não há uma única civilização que não construa para si, que não invoque para si uma organização espiritual ou sobrenatural. Aonde há seres humanos, conforme esta pesquisa prova, todas as pessoas, todos os seres humanos criam a imagem de um ser superior, de uma divindade, uma organização ali sobrenatural, até mesmo religiosa. O homem clama por Cristo. E isso, irmão, se desenvolveu ao longo da história de diversas formas. O Cristo pintado, ao longo da história, desde o primeiro século até os nossos dias, difere-se, com os continentes, com as eras, com os séculos. Nós vemos Jesus sendo pintado durante certo período da história como um homem branco de olhos azuis, alto, alguns alongam mais o nariz, outros menos. Há algumas culturas que enegreceram a figura de Cristo, ele aparenta de outras culturas, outras etnias. O homem tenta descrever uma divindade e, conhecendo Cristo, nós tentamos adivinhar a imagem do Senhor. Por isso, irmãos, nesta noite, aquela palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja, com os meus amados irmãos, amigos que estão nos acompanhando, é justamente invocar isso no coração dos irmãos. Quem é Cristo para você? Qual é a imagem que vem à sua mente quando você pensa em Jesus Cristo? Qual é a figura que aparece nos seus pensamentos quando de joelhos oramos ao Senhor? A palavra de Deus, irmãos, nos dá não as suas características físicas, porque até mesmo há textos que apontam a ausência de certa beleza do Senhor. Mas há critérios subjetivos e do caráter de Cristo que são descritos preciosamente para a nossa conclusão, para a nossa imagem. E quando nós olhamos o texto que nós lemos em Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo 8, nós percebemos que, em alguns momentos, a humanidade erroneamente descreveu a Cristo como aquele Senhor simplesmente crucificado. Lá no meu trabalho, quando subo as escadas para adentrar ao andar em que eu trabalho, todos os dias eu cruzo com a figura de um Cristo crucificado em uma cruz, ensanguentado, sofrido, e nós, às vezes, limitamos pela encarnação humana, pela humanidade de Jesus, a este pensamento sofrido, derrotado e humilhado. O texto que nós lemos descreve, em certo momento, a falibilidade da humanidade. O começo do capítulo 1 está classificando e demonstrando Jesus como superior aos anjos, e agora no capítulo 2, Cristo como filho do homem, sendo superior aos anjos, sendo nosso sumo sacerdote, mas ainda assim, irmãos, demonstrando a falibilidade, a pequenez da humanidade que passou pela figura de Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que o Jesus apresentado para muitos talvez seja aquele descrito lá em João, no capítulo 19, o versículo 5, por Pôncio Pilatos, quando ele leva Jesus à multidão, e a Bíblia diz que ele é coroado com espinhos, vestido de vestes púrpuras, e Pôncio Pilatos olha para aquela multidão e diz: eis aqui o homem. E nós mostramos a figura de Cristo na sua humanidade como algo no diminutivo. Como um Deus poderia transformar-se em homem, assumir, irmãos,
este invólucro tão singelo, tão frágil, e passar por todos estes processos, qual seria a finalidade de Cristo, de Deus na figura de Cristo encarnar-se, passar por esta humilhação, pelas dores que enfrentou? É este o propósito que Deus colocou no meu coração para nós falarmos rapidamente nesta noite. Aquela figura de Cristo descrita por Pôncio Pilatos, quando diz: olha aqui o homem, e a figura olha para o homem, o ser humano, Jesus, ali perfurado por uma coroa de espinhos, vestido, tampando a sua nudez com uma veste púrpura, e ali sendo clamado pela multidão a sua crucificação. Mas este capítulo 2 de Hebreus encarrega-se até o seu término de nos descrever a humanidade de Cristo, o seu propósito e a sua glorificação final. Porque quando nós andamos um pouquinho no capítulo e vamos lá para os versículos 16 e 17 e 18, nós compreendemos qual a finalidade de Cristo encarnar-se homem. Qual foi a finalidade do cumprimento daquela palavra que está lá em João, no capítulo 3:16, que por amor Deus entrega o seu Filho unigênito para vir a este mundo morrer por nossos pecados. Qual a finalidade da encarnação humana de Cristo? O versículo 16 de Hebreus 2 nos diz claramente, olha o que diz o texto: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado e padeceu, pode socorrer os que são tentados. O versículo 10, uma palavrinha que está ali no versículo 10 diz isso, né? Olha só. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos agora a glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Irmãos, a encarnação de Deus em Cristo, na sua humanidade, tinha um propósito: não diminuir, porque Cristo não precisava engrandecer ou amadurecer a sua essência santa e divina, mas a Bíblia diz que a encarnação corpórea de Cristo, ele tornar-se homem, tinha como propósito ser tentado e padecer com similaridade ao que nós enfrentamos como homens, para que pela sua morte e pela sua glorificação ele nos desse a vitória. A figura daquele Cristo coroado, ensanguentado, derrotado aparentemente pela morte, não revelava a complexidade deste ato, o tamanho do sacrifício que Cristo empregou para converter-se em homem e morrer pelos meus e pelos seus pecados. A Bíblia diz no versículo 16, que nós acabamos de ler, um dos propósitos de Cristo colocar esta identificação, esta similaridade com a nossa humanidade, era para ajudar, para desenvolver a descendência de Abraão. Irmãos, para que o sacrifício de Cristo fosse perfeito e completo, convinha que ele transformasse-se em homem, para que pela descendência de Abraão, pela nossa humanidade, ele nos ajudasse. O sacrifício de Cristo, irmão, para ser perfeito, exigia a encarnação, que ele viesse como homem. Hoje, há muitas pessoas, e infelizmente até muitos teólogos, que defendem a ideia de que o texto é alegórico, que é imaginativo, é aqui uma ficção, a figura de Cristo ter existido humanamente realmente. Creem que Deus é personificado em Cristo, creem que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, mas que Ele não se sujeitaria, e que o texto muitas vezes descreve de forma alegórica a vinda humana de Cristo.
Não, irmãos, creia nisso de maneira alguma, porque a Bíblia é clara e objetiva. Cristo veio para este mundo. Ele sujeitou-se, passou pelas mais terríveis dores. O caminho do Gólgota, o cruzado de Cristo naquela cidade foi de forma humana, vertendo e passando pelas dores que nós enfrentaríamos em nossa humanidade. Agora, o versículo 17 nos diz a decisão particular. Há textos que demonstram que Cristo, ele entrega-se a si mesmo, uma entrega pessoal e decidida de maneira pessoal, porque o versículo 17 nos diz, que ele convinha fosse semelhante aos seus irmãos. E essa semelhança, irmãos, é carregada através da encarnação de Cristo. Agora, qual seria finalmente o propósito? O próprio texto, ele responde esta pergunta. O versículo 17 nos diz que convinha que ele em tudo fosse semelhante a nós, no versículo 17, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, para que ele fosse o grande sacerdote, o sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, na aplicação da lei de Deus, porque por esta encarnação ele expiou os nossos pecados. Irmãos, Cristo tornou-se homem para perante Deus pagar uma dívida que só o seu sangue poderia pagar. Ele encarna-se a si mesmo nesta humanidade, veste esta roupa humana para ser semelhante a mim e semelhante a você. E a Bíblia diz que, sendo semelhante a mim e a você, ele pôde em misericórdia tornar-se o sumo sacerdote, o grande sacerdote, aquele que seria o responsável pelo arrume do sacrifício perfeito e que expiaria os nossos pecados. Guarde bem isso, irmãos. Nós temos um Deus. Talvez essa seja a chave da ira de muitas religiões, a ira de muitas pessoas contra o cristianismo. É porque nós temos um Deus que não está apático à nossa situação. Nós não temos um Deus como Baal, que tem braços, mas não mexe, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Aqueles deuses que estão esculpidos nos altos montes, nas enormes catedrais espalhadas por todos os cantos do mundo, as dezenas de milhões de religiões que descrevem Deus distantes da realidade humana, que tem no homem ali uma visão pequena, simplória. Não, nós temos um Deus que despiu-se do seu manto de glória e desceu a este mundo encarnando-se homem, para que ele pudesse, irmãos, em semelhança a nós, padecer e ser tentado naquilo que somos tentados, e enfrentando isso pudesse socorrer os que da mesma forma são tentados, expiando os nossos pecados. A Bíblia nos diz isso, irmãos. E esta palavra deve nos levar a esta pergunta interna: quem é Cristo para nós? Às vezes nós imaginamos o nosso Senhor, o nosso amado Salvador, sentado em seu trono de glória, distante das nossas questões. Será que Deus entenderia o sentimento do cansaço, do estresse do dia a dia? Será que nós temos um Deus que entenderia os meus sentimentos com relação ao meu marido, à minha esposa, aos meus filhos? Será que Ele entenderia as minhas questões no trabalho? Será que Ele consegue compreender as minhas questões emocionais? Ele pode olhar para a minha vida e sentir ali consternado com a minha situação, que é tão pequena às vezes, tão específica? A palavra de Deus nos dá esse testemunho, que sim, porque ele se fez semelhante a nós. A humanidade de Cristo, irmão, tinha o propósito de vencer a morte, para alcançar aqueles que estavam sob o poder de Satanás, mas principalmente para ajudar a descendência de Abraão. Ele tornou-se homem por você, irmão, por mim, por nós, para nos compreender melhor, para que pudesse em misericórdia agir como um sumo sacerdote e apresentar a Deus um sacrifício tão perfeito, tão justo, que seria capaz de pagar a dívida que o pecado tinha colocado sobre nós.
A humanidade de Cristo, irmãos, talvez tenha sido o ato mais sublime de amor que toda a história humana pode registrar. Despir-se de glória, despir-se de seu poder divino para transformar-se em homem, para encarnar um homem e então poder experimentar as dores e ser similar a nós, para poder, em tudo que foi tentado, ajudar aqueles que são tentados, como diz o versículo 18. Irmãos, mas a palavra de Deus, os versículos que nós lemos, os versículos 8 e 9, trazem uma finalização muito justa para esta ideia. Se os irmãos lerem comigo novamente o versículo 8, a Bíblia nos diz assim: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Há uma palavra na terceira parte desse versículo, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Esta palavra colocada aqui, irmãos, ainda, ela representa uma das maiores esperanças que nós, como seres humanos, como criaturas, filhos de Deus, como servos do Senhor, podemos possuir. A Bíblia diz que está sujeita nele o poder de todas as coisas. Todas as circunstâncias estão sob o jugo do Senhor. Mas ainda nós não vemos como todas essas coisas lhes estão sujeitas. Irmãos, haverá um dia em que nós receberemos de Deus a capacidade de ver com mais amplitude as questões espirituais, as questões que envolvem a glória e o poder de Deus. Nós ainda olhamos para as nossas situações humanas de maneira muito pequena. Nós olhamos e nos preocupamos muitas vezes, com o calçado que nós calçamos ou com a camisa que nós vestimos. Às vezes nós nos preocupamos com coisas tão supérfluas, Como eu estava vindo para cá, a hora que eu montei no carro, esqueci o farol ligado desde cedo. O carro não pegou. E às vezes nós nos preocupamos com essas coisas tão pequenas, essas coisas que muitas vezes nos entristecem, nos deixam chateados, irados, coisas pequenas. Mas a Bíblia diz, irmãos, que haverá um dia que veremos, não como vemos em um espelho, embaçado, mas veremos como ele realmente é. Esta promessa que foi nos feita, irmãos, é o resultado final de todo o plano salvífico do Senhor. Todo este processo de uma vida de santificação culmina na glorificação do homem, pela morte e ressurreição de Cristo, onde nós poderemos ver as coisas como elas realmente são. Nós olhamos por este plano humano, mas muito surpreendente seria se pudéssemos olhar com olhos espirituais as batalhas que são travadas além da nossa visão humana, as investidas do diabo contra a minha e contra a sua vida, as tentativas do diabo contra a igreja do Senhor, os planos maquiavélicos de homens maldosos que se levantam no país, que se levantam contra as famílias, contra a educação, contra, irmãos, a nossa fé em Cristo. E nós ainda não percebemos. Mas haverá um dia que nós olharemos para o nosso Senhor como Ele realmente é, compreenderemos na totalidade o seu sacrifício, a grandeza da sua encarnação e a majestade de sua morte e ressurreição. O versículo final diz que ainda nós não vemos. O ainda não é permanente. Nós veremos todas as coisas como elas são, quando Cristo nos resgatar deste mundo e nós subirmos para encontrá-lo nas alturas. Agora o versículo 9 diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Aqui, irmãos, há declaradamente a universalidade do sacrifício de Cristo. Aqui eu caminho para a conclusão daquilo que Deus colocou no meu coração. Nós, muitas vezes, limitamos este
plano traçado por Deus para resgate da humanidade e o limitamos somente a determinados grupos ou lugares. Mas a salvação que provém de Cristo, ela é pela graça de Deus, provando a morte de todos, indistintamente. Aqui, irmãos, uma palavra que Deus direciona a mim e a você, aos irmãos que nos acompanham do seu lar. Às vezes nós imaginamos que a possibilidade de uma vida plena com o Senhor é destinada somente àqueles ditos bons pais, bons profissionais, pessoas caridosas, aqueles que usam ternos e gravata, ou vestidos longos, ou têm os seus cabelos longos. E às vezes nós olhamos para aqueles crentes, aqueles que servem a Deus já, e olha, este grupo é especial, é um grupo que foi selecionado. Não, meu irmão. A salvação veio para nós que servimos a Deus, mas esta posição que ocupamos, nós recebemos quando estávamos lá no mundo, perdidos, enfrentando uma vida muitas vezes de crime, tomado pelas drogas, pelas bebidas, pela prostituição, com famílias destruídas, com vidas financeiras arruinadas. E a salvação de Cristo, que experimentou a morte por todos, nos alcançou lá. Por isso, meu irmão, não ache que você está distante demais para ser alcançado pelo amor de Deus. Não pense que você cometeu erros demais que o tornam incapaz de receber o amor de Deus. Saiba que aquilo que brevemente eu disse aqui aos irmãos, através da palavra de Deus, a forma como Ele encarnou-se homem para ser similar a mim e a você, e entender as nossas tentações, e vencer a morte, e nos dar a vitória, Ele fez isso por mim e por você. Independente de qual seja o lugar que você se encontra, se você está sendo dominado pelos vícios, sendo dominado pela bebida, pelas drogas, se você está numa situação familiar destrutiva, perniciosa, se você está rodeado de más influências, amigos que só levam você para o lugar errado, para o caminho errado, se você está numa vida de tristeza, de depressão, saiba que neste lugar a morte de Cristo pode alcançá-lo, e pela ressurreição de Cristo você poderá ter a vitória para uma vida plena e feliz ao lado do Senhor. Nós que servimos a Deus e já o aceitamos, experimentamos parcialmente esta graça de sermos chamados filhos de Deus. Somos privilegiados por ocuparmos estes lugares. Mas aqueles que estão lá fora também foram alvo da morte de Cristo. E aqueles que estão nos acompanhando, você que parou aqui o seu Facebook, o seu YouTube, a sua televisão, mudou de canal e caiu aqui agora, saiba que Deus está falando com você. Ele te ama, independente de onde você esteja e da forma que esteja. Ele alcança você com a sua morte e pela sua ressurreição te dá a vitória sobre o pecado para viver uma vida plena. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus em Cristo continuará falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos podem agradecer a Deus por essa palavra? Amém? Amém. Certamente Deus falou ao meu e ao seu coração, uma palavra vindo diretamente dos céus, a nossa vida. Eu tenho certeza que ela encontrou morada em seu coração. Neste momento nós vamos ouvir os nossos jovens louvando ao Senhor Jesus. Enquanto eles estão aqui se organizando, nós queremos fazer um convite a você que está no seu lar ou aqui no nosso templo, você que ouviu a palavra de Deus e dentro do seu coração se encheu e desejou viver essa esperança de vida eterna que há em Cristo Jesus. Essa esperança que você não encontra no mundo, você não encontra nas riquezas, nos bens materiais, naquilo que o mundo possa oferecer. Mas essa esperança de vida plena e de vida eterna, ela só é possível através, como nós ouvimos aqui de uma forma muito maravilhosa, ela só é possível através da morte de Cristo e da sua ressurreição. Todo aquele que crer e receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, crer nesse sacrifício, que Jesus é o único que pode te salvar e dar vida eterna, você vai viver essa esperança viva, uma vida plena,
Uma paz que nós não temos nem como te explicar, mas nós podemos dizer que ela vem do céu e é a melhor coisa que nós podemos ter nessa terra, enquanto ainda nós não estivermos lá no céu com Ele. Nós já podemos viver essa vida. Se você assim queira receber a Jesus, se manifeste aqui no nosso templo ou através das redes sociais aí, do número do WhatsApp. Nós estaremos orando pela sua vida ao término deste culto ainda nessa noite. Amém. Vamos louvar ao Senhor.
Glórias a Deus, meus amados irmãos, por este culto. Nós estamos chegando ao fim, alegres por tudo que Deus já tem nos falado e feito nessa noite. Nos coloquemos em pé neste momento. Nós estaremos encerrando o nosso culto. Nosso pastor estará fazendo aqui a oração final, bem como a bênção apostólica, orando pela sua vida, pelas nossas vidas nessa noite. Você que se manifestou e se decidiu por Cristo Jesus. Lembrando a nossa agenda, sexta-feira, nós temos aqui em nosso templo sede, a partir das 22 horas da noite, o nosso culto de oração. Temos o culto de Santa Ceia a partir das 18h30 e os nossos cultos em todas as nossas igrejas no domingo, a partir das 19 horas. Você que está nos ouvindo, você é o nosso convidado especial para estar conosco nessa noite. O nosso pastor orando neste momento. Oramos a Deus. Querido eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estar na Tua presença mais uma vez, para agradecer por mais um dia de vida, de saúde, a oportunidade, Senhor, que tem nos concedido também de adentrar nos lares daqueles que permitiram, para ouvir a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, a cada telespectadores, aquele, Senhor, que está diante de Ti nesse momento, nessa oração. Abençoa-nos, dá uma noite de paz e descanso, e permitindo o dia de amanhã, Senhor, também com vida e saúde na Tua presença. É o que nós te pedimos, nós te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Estenda as vossas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite, irmãos.